Olá, Thalita, bom dia.
Oi, Luciana, bom dia, tudo bem? Estava sem áudio, consegui me entender aqui agora. Oi, Thalita, bom dia. Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Eu coloquei o fundo, é, isso, o fundo. Você está conseguindo visualizar? Está correto para você aí, Pô, meu tá, fundo? Ou está ao contrário? Porque aqui para mim ele aparece ao contrário. não, tá certinho. Eu vou ajeitar aqui o meu também. Eu Tá. tinha feito upload, mas não subiu. Bom dia, Ildia, tudo bom? Seja bem-vinda. Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Jóia. Bom dia. Fazendo uma força aqui para olhar para a tela. Só colocar os óculos. Resolve a vida da pessoa. Pessoal, são 8h30 agora. Eu sugeriria a gente esperar 5 minutinhos para os colegas se conectarem e a gente partir daí. Tudo bem? Ok. Deve estar entrando. Olá, Evangelina, bom dia. Bom dia, Levi, Amédio, como vão? Tudo jóia? Bom dia a todas e todos. Bom dia. Bom dia.
Bom, pessoal, bom dia novamente, 8h35. Acho que os colegas vão se juntando a nós ao longo do caminho. O meu nome é Thalita Trindade, eu sou professora do IBMEC e tenho uma dupla inserção aqui como doutoranda na SPM. Para mim, o CEMEAD é um espaço muito caro, muito estimado. Foi onde eu comecei a me perceber pesquisadora, lá atrás no mestrado. Então, acho que é muito convidativa a conversa aqui, né, de modo geral. Então, sem me alongar muito mais, eu vou passar a palavra para a professora Luciana, para a gente dar início, então, às nossas apresentações. Eu desejo uma ótima sessão, um ótimo evento para todos nós. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a Luciana, também professora universitária, já nesse campo da docência acadêmica aí muito bom há alguns anos, e atualmente eu estou cursando doutorado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutorado de administração, e o CEMEAD aqui como a professora Thalita já disse, né, é um campo vasto para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, né, nós construímos aqui o conhecimento e compartilhamos o conhecimento uns com os outros. Acho que esse é o principal, a maior relevância que eu vejo em tudo isso é o compartilhar do conhecimento. Então, que tenhamos uma sessão produtiva, né, e que os trabalhos, né, possam ter início agora, né? A professora Thalita estará como moderadora da sessão e eu estarei como a debatedora. Sucesso, né, e bom trabalho aqui para todos. Pessoal, eu vou então, a gente tem os vídeos dos trabalhos, eu vou então fazer as apresentações. Em sequência, eu passo a palavra de volta à professora Luciana, que vai conduzir o debate com a gente. Eventualmente, eu vou trazer também alguns pontos que surgirem, e aí minha sugestão é que vocês fiquem à vontade também para, né, na sequência, adicionarem a essa conversa. A gente está aqui com essa finalidade. Eu vou pedir a vocês 2 minutinhos, menos, na verdade. O primeiro, então, que eu vou compartilhar aqui é o Autorregulação da Aprendizagem no Ensino Remoto, um estudo com discentes de ciências contábeis durante a pandemia da Covid-19. Só um minutinho. A pequena pausa aqui, pessoal, só para perguntar, conferir. Então, todos ouvem e veem a tela? Beleza, obrigada. Sim, sim.
Thalita, eu acho que está sem áudio. Ficou sem áudio, só um minutinho. Acho que na hora de compartilhar, precisa habilitar o compartilhamento do som. Eu acho que eu tivesse compartilhado tudo, gente. Então, peraí, tem um desconto aqui para minha habilidade digital. Vou pedir um help aqui ao suporte. Só é interromper o compartilhamento, aí você compartilha de novo e aí já habilita, aí dá certo. Vou novamente aqui. Remoto, um estudo com os discentes de ciências contábeis durante a pandemia da Covid-19. Esse trabalho ele foi realizado por mim, Levi Wanson Ferreira da Silva, pela Sabrina Paulina de Oliveira, pela Keliane de Melo Ramalho e pelo Josicleb Melheres de Souza. Trazendo um pouco sobre a motivação desse trabalho, a gente traz um pouco sobre a pandemia da Covid, de modo que ela interrompeu, né, a agenda no ensino superior, né? Então, muitas instituições precisaram se adaptar, os governos precisaram emitir portarias para que as instituições elas pudessem funcionar de modo emergencial, né, de maneira remota. E com isso, adaptações precisaram ser feitas, né, como, por exemplo, a, a confecção, né, ou a instituição do ensino remoto durante a pandemia. E isso foram medidas necessárias para que as pessoas elas não se locomovessem tanto e mitigassem, né, o problema do vírus, tanto as infecções pela própria Covid, né, como também as mortes, né, pela doença. E com isso a gente traz alguns estudos dentro da introdução falando sobre os fatores psicológicos e também algumas dificuldades que tanto as instituições como os professores, como também os alunos enfrentaram durante a pandemia da Covid. É importante salientar que nesse processo os professores eles também sofreram problemas, né, psicológicos, mas também os alunos sofreram, principalmente por muitos deles não ter, né, por exemplo, a conexão de internet, um ambiente adequado para acompanhar as aulas do ensino remoto. É importante destacar também que existia uma dificuldade desses alunos de ser autodirigido, né? Isso é algo que faz-se necessário destacar, principalmente porque houve uma mudança brusca, né, do ensino presencial, né, daqueles alunos que, por exemplo, acompanhavam o ensino presencial para os alunos que migraram, né, para o ensino remoto. Bom, então, a partir disso, a gente traz uma problemática de pesquisa querendo descobrir quais as estratégias, né, de aprendizagem autorreguladas utilizadas por discentes de ciências contábeis durante a pandemia da Covid no ensino remoto. A gente buscou tentar identificar quais foram as estratégias. E algumas contribuições, né, a escassez, né, de pesquisas com autorregulação, né, a temática da Covid nas ciências contábeis, a literatura, né, a contribuição à própria literatura do ensino remoto, né, tendo em vista que houve um aumento, né, de pesquisas nessa área, e o processo de aprendizagem do próprio discente. Bom, dentro do referencial teórico, a gente dividiu em três partes. A primeira parte, tratando um pouco sobre a teoria da aprendizagem autorregulada, né, de Zilman, trazendo que algumas explicações teóricas, também como contexto histórico, né, da teoria sobre o aluno ser autodirigido. Também dentro do referencial, a gente trouxe um pouco sobre a autorregulação da aprendizagem no ensino durante a pandemia, trazendo alguns fatores, né, que foram importantes para a aprendizagem do aluno durante o ensino remoto, né, como, por exemplo, a dificuldade de acompanhar as aulas ou, por exemplo, alunos que eram socioeconomicamente menos, né, favoráveis terem a dificuldade de ter um ambiente adequado para acompanhamento. E dentro do referencial teórico a gente trouxe estudos anteriores relacionados à temática devido à escassez de pesquisas
utilizando a teoria. Dentro do método, né, no método de pesquisa, a gente colocar uma pesquisa quantitativa, qualitativa, descritiva e levantamento, né, e a gente utilizou-se, né, de um instrumento de questionário online, adaptado por AGUIAR 2019 e aplicado aos discentes de ciências contábeis em situação de ensino remoto, né, ocasionado pela Covid. Esse questionário fez necessário, a partir dessa adaptação, né, ser feito um pré-teste com 12 alunos, né, até mesmo para identificar se haveria alguns problemas no questionário, e houve também a questão do termo de consentimento para que os alunos não precisassem fazer a identificação, né? Por fim, a gente obteve 83 respostas e foi feita uma análise descritiva, né, com o auxílio do software Excel e análise de conteúdo por meio do Atlas TI. Alguns dos resultados, né, o perfil do respondente, grande parte identificaram-se como do gênero feminino, 61%, e entre a faixa etária entre 24 e 24 anos, 45%. Alguns dos achados, né, a motivação maior desses alunos era o curso, né, de ciências contábeis, 41%, né, o quantitativo de discentes que se sentiam, né, bastante motivados durante as aulas remotas foi de apenas 14%, ou seja, os alunos, eles basicamente não eram tanto motivados, né, a participar dessas aulas no período remoto. 25% dos discentes apontaram que os seus resultados foram indiferentes durante o ensino remoto, ou seja, o desempenho acadêmico daquele estudante, ele foi indiferente basicamente, e 23% da amostra concordou que o desempenho acadêmico melhorou durante o ensino remoto. É importante salientar, né, dentro dos resultados que a gente trouxe, as principais estratégias, né, de aprendizagem regulada durante o período remoto. Né, uma delas foi a E9, né, ajuda externa, é uma autoavaliação, E6, a estrutura ambiental, e E10, revisão de dados. Em contrapartida, as estratégias menos utilizadas pelos discentes para enfrentar suas rotinas acadêmicas foi a E1 com autoconsequência, e a E8, repetição e memorização. Ainda dentro dos resultados, a gente trouxe que no ensino remoto, os fatores mais indicados pelos discentes são os esforços próprios, né, dos professores de trabalhos em grupos, né, foram importantes, né, para que houvesse, né, um resultado. E os fatores menos indicados foram o material didático oferecido, versatilidade de tempo e outros. Ainda dentro dos resultados tem o esforço próprio, como determinando o processo de ensino e aprendizagem diante das dificuldades do ensino remoto, a adaptação do docente ao contexto do ensino remoto. Os discentes enxergam seus colegas como uma rede de suporte para auxiliar na aprendizagem perante os percalços enfrentados no ensino remoto, o acesso às aulas gravadas a todo momento para reforçar o conteúdo, a conexão com a internet, a dificuldade de manusear as ferramentas tecnológicas, os problemas em ter um ambiente propício para assistir aulas. A conclusão houve uma desmotivação, né, devido ao ensino remoto. Também a aprendizagem autorregulada foi identificada pelos próprios esforços em compreender os assuntos. As gravações das aulas podem promover a autorregulação do docente, no entanto, dentro dos resultados, a gente identificou procrastinação, limitação do resultado, limitação dessa pesquisa, acessibilidade aos alunos devido do contexto da pandemia, e pesquisas futuras, a gente, desse diferente contexto, comparar os cenários, né, pública e privada. Obrigado. Muito legal, Levi. Sucinto na sua apresentação, mas ótima apresentação. Eu vou voltar aqui passar para o segundo vídeo. Segunda apresentação, saberes docentes, percepção e aquisição de saberes vivenciados por professores que atuam em instituições de ensino superior do Estado de São Paulo em período de pandemia da Covid-19.
artigo com o título Saberes Docentes, Percepção e Aquisição de Saberes Vivenciados por Professores que Atuam em IES Brasileiras em Período de Pandemia da Covid-19. Introdução. Nas últimas décadas, estudos referentes aos saberes, como o de Tardif, Raymond e Schumann, deixam em evidência que é na prática docente que a gente mobiliza e adquire saberes. Um dos maiores desafios dos docentes atualmente é compreender o seu papel, as tecnologias de informação e o lugar delas no processo de ensino-aprendizagem. Misra e Kohler analisaram os saberes citados por Schumann e reconstruíram as segregações, colocando os saberes tecnológicos como essenciais. Como é na prática da docência que a gente adquire e mobiliza esses saberes, é também na prática dela que ocorre o surgimento de casos de ensinos, que são ferramentas narrativas, né, referente a fatos reais que aconteceram com os professores. Posto isso, a situação problema do trabalho é quais as percepções e os saberes docentes mobilizados pelos professores que atuam em IES brasileiras no período de pandemia da Covid-19, e o objetivo é analisar as percepções dos docentes sobre os seus conhecimentos e os saberes presentes em casos da prática de ensino digital, vivenciado por docentes dos cursos de administração, economia e contabilidade, oferecidos por instituições brasileiras, procurando identificar que tipo de saberes e competências foram mobilizados para atender à necessidade de aprendizagem no contexto virtual gerado pela pandemia da Covid-19. Fundamentação teórica. Tardif define o saber como um conjunto amplo de conhecimentos, competências e habilidades, sendo ele saber fazer e saber ser. Na pandemia do Covid-19, houve uma mudança na vida das pessoas e na educação não foi diferente. Os professores tiveram que se adaptar e adquirir novas competências e saberes digitais no processo de ensino-aprendizagem e e-learning gerado pela pandemia da Covid-19. Posto isso, Misra e Kohler já haviam feito uma reestruturação do conhecimento criado por Schumann, criando mais 7 novas bases de conhecimento que para eles eram bases primordiais e essenciais para um docente conseguir dar aulas nos tempos atuais. As bases criadas por ele eram 3 conhecimentos primários, como o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico e o conhecimento tecnológico, e as suas 4 intersecções, conhecimento do conteúdo pedagógico, conhecimento tecnológico-pedagógico, conhecimento tecnológico do conteúdo e o final, que é o conhecimento tecnológico-pedagógico do conteúdo, que é você conseguir atrelar de forma eficiente e eficaz o seu conteúdo, a sua forma de ensino e as tecnologias de informação e comunicação no seu processo de ensino-aprendizagem ali para o aluno. Vendo isso, os casos de ensino, o TEPAC mede a percepção dos docentes sobre o seu conhecimento, e os casos de ensino são ferramentas pedagógicas importantes para o docente e também ferramentas que narram fatos reais que aconteceram com os docentes em sala de aula, e são momentos de tensões definidos por Nono e Mizokami que devem ser aliviados. O estudo ele possui uma pesquisa descritiva, abordagem quanti-qualitativa, feito em instituições de ensino superior da cidade de São Paulo, com docentes tanto de graduação e pós-graduação dos cursos de contabilidade, administração e economia. O método de coleta dos dados foi o questionário TEPAC adaptado, né, o questionário criado por Misra e Kohler, e a entrevista para coletar um caso de ensino. A entrevista foi analisada com base no método de análise de conteúdo definido por Bardhan. Os resultados. O questionário foi a primeira métrica utilizada, né? Ele foi passado de forma online e dividido em 2 sessões. A primeira para descobrir os dados pessoais dos docentes e a segunda para descobrir as suas percepções sobre os seus conhecimentos primordiais. Na primeira sessão, a gente teve ali que os respondentes, a maioria era do sexo masculino, possuíam entre 31 e 40 anos de idade, a maioria com formação em instituições privadas e nos cursos de contabilidade, economia e direito, atuando há 14 anos ali no ensino, né, na docência, e em cursos tanto de graduação como de pós-graduação.
Nos conhecimentos primários, que é a segunda parte do questionário, a gente pôde analisar, foi possível analisar, né, que os docentes possuíam, concordavam, tanto totalmente como levemente, que possuíam os conhecimentos do conteúdo pedagógico e tecnológico, ou seja, eles possuem a percepção de que conhecem o conteúdo que ministram, as ferramentas de ensino pedagógico e as ferramentas de tecnologia da informação e comunicação. Sobre os conhecimentos intermediários, eles concordam levemente e totalmente que possuem o conhecimento pedagógico do conteúdo, pedagógico tecnológico e tecnológico do conteúdo. E, por fim, eles concordam levemente que possuem o TEPAC, que é o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, ou seja, eles concordam que conseguem alinhar tanto o conteúdo como as formas de ensino e as tecnologias para atingir os seus objetivos finais. Conseguem mesclar esses três conhecimentos em uma métrica só. O caso de ensino coletado foi efetuado com um docente de contabilidade da FECAP, que será denominado Matheus, que possui formação em contabilidade, mestrado em contabilidade também e docente em educação e doutorado em educação. O dilema apresentado pelo docente foi a dificuldade em ministrar provas no ambiente online devido ao uso de material de apoio por parte dos alunos. Os personagens envolvidos ali eram os alunos de graduação do curso de contabilidade da FECAP e o docente, e a tomada de decisão foi o docente decidir, né, estudar melhor a ferramenta Moodle, visando aí diminuir a dificuldade e dificultar, né, a execução das provas com utilização de material de apoio. A solução encontrada pelo docente foi utilizar a ferramenta Moodle, que é uma TIC, para desenvolver provas sequenciais com questões diversificadas com prazo limite estipulado, conseguindo solucionar o conflito de forma efetiva. Com base nesse caso, foi possível observar que 3 conhecimentos foram mobilizados: o conhecimento tecnológico, o pedagógico e o tecnológico pedagógico do conteúdo. Considerações finais. Foi possível observar, com o estudo, que os docentes possuem uma boa percepção dos seus conhecimentos primários, intermediários e o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. No caso analisado, foi possível destacar 3 conhecimentos mobilizados em um momento de tensão passado pelo docente, e com base em ambos os resultados, tanto no questionário como da entrevista, pode-se observar que o docente das instituições de ensino superior da cidade de São Paulo, eles possuem os conhecimentos necessários para o ensino nos dias atuais e conseguiram mobilizar os seus saberes para resolver os conflitos apresentados em sala de aula durante o período de ensino digital. Posto isso, deixo aqui as principais referências utilizadas no artigo. Obrigada. Muito bem. Apresentação da Thaís. Em sequência, eu passo... Não, foi. A gente vai assistir agora a apresentação do AMED, titulada Luz, Câmera, Ação, um estudo sobre o impacto dos fatores ambientais provocados pela Covid-19 no desempenho de estudantes universitários brasileiros. Olá, o título do meu trabalho é Luz, Câmera, Ação, um estudo sobre o impacto dos fatores ambientais provocados pela Covid-19 no desempenho de estudantes universitários brasileiros. Eu me chamo Amed, sou professor de Finanças do Departamento de Administração da Universidade Federal de São Paulo. Bem, em março de 2020, a OMS declarou o surto do novo coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19, como uma pandemia mundial. Essa situação, evidentemente, trouxe consequências a funcionários de diversos setores ao redor do mundo. Notadamente, foram forçados aí a trabalharem de suas casas. No Brasil, um dos principais setores afetados e que forçaram aí os funcionários a trabalharem de casa foi o setor da educação. Então, desde março de 20, professores foram obrigados a ministrar aulas online no Brasil e, portanto, os alunos, da mesma forma, foram obrigados a fazer aulas online em um local diferente, em vez de suas salas de aula no campus da sua universidade. Esse fato tem levado os alunos, até os dias de hoje, a se adaptarem às novas condições e a fazer aulas e estudar online. Diante desse contexto, desse cenário que se arrasta até os dias atuais, mais de 2 anos depois da pandemia, do início da pandemia, o objetivo principal desse estudo é determinar
o impacto das condições ambientais, iluminação, ruído e temperatura no desempenho acadêmico de estudantes universitários, uma preocupação nossa enquanto docentes de universidades, especificamente nos cursos de administração, ciências contábeis e economia, que fizeram suas aulas online durante o período de 2020. Fiz um levantamento do referencial precedente, da literatura precedente, que estudou os fatores ambientais, destaco aqui os principais, no trabalho existe um aprofundamento maior, 3 trabalhos me chamaram a atenção no que diz respeito à iluminação, um de 2007, outro de 2017 e outro de 2020, relacionados ao nível de iluminação, que da área de estudo permite-me ver claramente o que está à minha volta, bem como concentrar-me nas aulas online. Posso controlar o nível de iluminação na minha área de estudo e fazer as aulas online, por exemplo, abrir, fechar persianas, cortinas, ter um abajur, interruptores ao meu alcance, foram algumas das respostas que esses trabalhos trouxeram relacionados ao fator iluminação. Em relação ao ruído, nível de ruído proveniente de dispositivos, conversas de pessoas, fontes externas, em minha área de estudo permite que eu me concentre, faça aulas e ouça claramente o professor e colegas de classe. Posso controlar o nível de ruído da minha área de estudo, exemplo, abertura, fechamento de portas e janelas. Com relação à temperatura, a temperatura de minha área de estudo me permite estar confortável e me concentrar ao fazer aulas online. Posso controlar a temperatura na minha área de estudo, por exemplo, abrir, fechar janelas, ligar, desligar ventiladores, ao tirar as aulas online. Com relação ao desempenho acadêmico, ao fazer aulas online, posso fazer todas as minhas atividades com sucesso. Ao fazer aulas online, posso ter um desempenho melhorado, adquirir mais conhecimento em fazendo aulas online. Aulas online melhoraram a minha criatividade e estou satisfeito com os resultados que obtive ao fazer aulas online. Bem, isso dentro de um universo quase que perfeito, né, nos resultados precedentes e que foram encontrados. Resultados muito positivos, muito embora a gente saiba que a realidade brasileira seja completamente diferente. Portanto, as hipóteses que eu construí para essa pesquisa foram: o nível de temperatura durante as aulas online em casa, durante a pandemia, tem um impacto significativo no meu desempenho acadêmico. A segunda hipótese, o nível de ruído durante as aulas online em casa, tiveram impacto significativo no meu desempenho acadêmico. E uma terceira hipótese, se o nível de iluminação durante as aulas online tiveram um impacto significativo no desempenho acadêmico. Bem, para que isso acontecesse, foi criado um questionário com base na literatura precedente, maiores detalhes estão no trabalho. Ele foi dividido em 8 sessões. Primeiro, introdução, dados demográficos, meio ambiente, fatores tecnológicos, motivação, desempenho acadêmico, carga de trabalho mental e, finalmente, efeitos das aulas online na saúde dos alunos. Para desenvolver as perguntas para ambas as sessões, foi feita uma revisão da literatura para encontrar pesquisas que incluíssem os itens e as variáveis independentes, iluminação, ruído e temperatura, que impactavam na variável dependente desse trabalho, que é o desempenho acadêmico dos alunos. Os alunos que fizeram aula online durante a pandemia foram alvo e objeto do meu estudo. Ao todo, foram 13 universidades diferentes no país que foram convidados a responder o questionário. Não importavam se eram alunos de graduação ou pós-graduação. Como resultados, para a minha primeira hipótese, houve evidência estatística suficiente para estabelecer que o nível de temperatura durante as aulas online, provocada pela pandemia, tem impacto significativo no desempenho dos estudantes no Brasil, desde quando o desvio padrão do nível de temperatura aumenta em 1 unidade, o desvio padrão no desempenho acadêmico dos estudantes aumenta 0,33 unidades. Especificamente para a variável dependente, desempenho acadêmico, foi obtido um valor de R² igual a 0,45, que declara que as variáveis independentes, as ambientais, explicaram esta variável dependente em 45%, onde 26,8% corresponde à variável ruído, 11,3% temperatura e 6,9% variável iluminação. Com relação à segunda hipótese, houve evidência estatística suficiente para estabelecer que o nível de ruído durante as aulas tem um impacto significativo no desempenho acadêmico dos estudantes, desde quando o desvio padrão no nível ruído aumenta em 1 unidade, o desvio padrão acadêmico dos estudantes aumenta em 0,27 unidades. Em relação à terceira hipótese, houve evidência estatística suficiente para declarar que o nível de iluminação durante as aulas tem impacto significativo no desempenho acadêmico, desde quando o desvio padrão do nível de iluminação aumenta em 1 unidade, o desvio padrão no desempenho acadêmico aumenta em 0,41 unidades. Como considerações finais, os resultados obtidos indicam que o desempenho acadêmico dos universitários, principalmente dos cursos de administração, economia e contábeis, pode ser afetado pelas condições ambientais a que estão expostos em casa durante a pandemia, o que é corroborado por estudos
precedentes. No caso específico da iluminação, esses resultados são semelhantes aos obtidos por outros autores. Portanto, em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, aulas realizadas em instalações de universidades, cada instituição de ensino superior deve estimular a ofertar aulas que proporcionem um ambiente educacional suficientemente confortável para os alunos, ou seja, onde possam essas variáveis ambientais, iluminação, ruído e temperatura, ser controladas em sala de aula, pois melhoram a sustentabilidade dos recursos humanos, especificamente o desempenho acadêmico dos nossos estudantes universitários, e como resultado, a sustentabilidade da instituição acaba sendo aumentada. Bem, essas são as minhas considerações, espero que algumas contribuições sejam feitas durante o evento do SEMEAD. Um abraço e até lá. Muito bom. Excelente, um tema urgente para a gente discutir aqui também. E com isso eu passo para a última apresentação. Evangelina, Icaro e Sueli, determinante do desempenho dos estudantes na EAD, análise por meio da regressão linear múltipla. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estarei apresentando um trabalho com o título Determinantes do desempenho dos alunos na EAD e análise por meio da regressão linear múltipla, que foi desenvolvido com meu colega Ícaro Gomes Wagner e com a professora Sueli de Fátima Ramos Silveira, todos da Universidade Federal de Viçosa. Fazer uma rápida contextualização devido ao nosso curto tempo de apresentação. Nosso trabalho está focado na temática da educação à distância, em específico, falar sobre o desempenho acadêmico dos estudantes. A educação à distância ela está presente nas instituições de ensino superior públicas e privadas, nas IES públicas, a democratização e a política de acesso ao ensino superior se dá pela política pública da Universidade Aberta do Brasil, conhecida como a UAB, e as instituições de ensino privada também estão presentes com a educação à distância, visto que há conseguem atender um maior público com menor custo de investimento físico. A nossa teoria que dá suporte, nosso aporte teórico está sobre a função da produção da educação, que eu falarei um pouco mais posteriormente. Percebemos que a maioria dos trabalhos sobre o desempenho acadêmico dos estudantes focavam muito na questão da comparação entre modalidade presencial e a distância. Porém, percebemos como lacuna que não existiam estudos que focassem só na modalidade à distância, comparando as instituições superior privadas e públicas, analisando o desempenho dos estudantes na mesma modalidade, e usando um aporte teórico da função da produção da educação. E aí, como justificativa, ainda é necessário mais pesquisas sobre sobre a efetividade das políticas de acesso, assim como a política pública da OAB, por exemplo, e investigações como essa, que buscam identificar os fatores que influenciam o desempenho acadêmico dos alunos na modalidade da educação à distância, traz contribuições de interesse social que podem subsidiar as políticas públicas mais efetivas. Aqui são os principais tópicos de referência teórica e os principais autores que fundamentaram. A função da produção da educação, ela vem como um modelo usado pelos economistas na análise da alocação de recursos de firmas. Porém, Santos 2012 e outros autores entendem que essa função da produção ela pode ser avaliada no meio educacional, visto que o principal produto da trajetória dos alunos seria o desempenho acadêmico do aluno, avaliado pelo Exame Nacional de Desempenho Acadêmico dos Estudantes, que é o ENAD, certo? Aqui em nível nacional, e os principais insumos seriam o background dos estudantes e os insumos das instituições acadêmicas. Aqui são as principais variáveis, suas descrições, que a gente vai falar um pouco mais dos resultados. A pesquisa ela é de abordagem quantitativa, descritiva, um estudo transversal. Foram analisados microdados do ENAD 2017, que foi o ENAD dos alunos do curso de licenciatura ofertados no Brasil, respectivas IES. Usamos a regressão linear múltipla pelos métodos mínimos quadrados ordinários, MQO, bastante utilizado em estudos sobre desempenho acadêmico, e os principais softwares para auxílio foi o Stata, o Excel e o Stata.
Entrando aqui nos principais resultados, vamos falar sobre as variáveis independentes. As primeiras variáveis independentes, que trazem o background dos estudantes, influenciando o seu desempenho acadêmico, estão relacionadas à idade, sexo, cor, horas de estudo fora da sala de aula. Em relação à idade, quanto maior a idade dos estudantes, menor é o desempenho médio deles. Em relação ao sexo, não foi constatado diferenças significativas nas notas. Lembrando que a nota é a nossa principal variável dependente, né, a nota do ENAD dos alunos. Em relação à cor, brancos tendem a ter um desempenho superior de pretos, amarelos, pardos e indígenas. E horas de estudo, quanto mais horas de estudo o aluno se dedica, maior será a sua nota. Todos corroboram com outros estudos já realizados sobre a temática. Em relação à renda familiar, quanto maior a renda, melhor o desempenho médio, né? Foi verificado isso. E a situação financeira, o estudante ser o principal responsável pelo seu sustento da sua família, aumenta a probabilidade de ele ter notas inferiores comparado a estudantes que não têm renda, porém seus gastos são financiados por programas governamentais ou por familiares, por exemplo. Em relação ao trabalho, ao comparar os estudantes que trabalham eventualmente com os que não trabalham, nota-se efeito negativo nas suas notas. Porém, o estudante que trabalha de 21 a 39 horas semanais, ele tende a ter um efeito positivo na sua nota, visto que o pouco tempo que ele tem, ele usa de forma eficiente para estudar. Em relação à moradia, os discentes que afirmaram morar na residência com outras pessoas apresentam notas mais elevadas do que os que moram sozinhos, porém, em relação à quantidade de pessoas que moram com estudante, quanto mais pessoas morarem com estudante, dificulta em ter a probabilidade de ter notas maiores, ou seja, ele morar com alguém influencia ele ter nota positiva, porém, morar com muitas pessoas não, corroborando com outros estudos. O tipo de escola que cursou o ensino médio, a tendência é que os estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública tendem a ter um desempenho acadêmico menor do que aqueles que estudaram em escolas privadas, ou parte no Brasil e parte no exterior. Em relação à modalidade de ensino, os alunos que cursaram o ensino médio tradicional tendem a ter desempenho acadêmico menor do que aqueles que cursaram ensino profissionalizante, ou técnico, ou magistério. Porém, os estudantes que cursaram ensino médio tradicional tendem a ter um desempenho maior do que os que estudaram na modalidade de educação de jovens e adultos, EJA e ou supletivo. Grau de escolaridade do integrante da família. Quanto maior a escolaridade dos integrantes da família, foi verificado que melhor o desempenho acadêmico do estudante, comparando com outros estudos. Em relação à variável independente em estado civil, os estudantes solteiros de ensino à distância tendem a ter desempenho menor do que os estudantes casados e divorciados. Os estudantes solteiros de ensino à distância tendem a ter desempenho maior do que os viúvos. Em relação às categorias administrativas e região, que são as variáveis independentes também, mas de particularidade do sistema educacional, os resultados apontam, no geral, que instituições de ensino superior públicas tendem a ter desempenho médio superior a instituições de ensino privadas na modalidade EAD. Região, os alunos da região sul e sudeste tendem a apresentar desempenho acadêmico superior de alunos das demais regiões, e a região norte tende a apresentar desempenho acadêmico menor do que as demais regiões. Isso pode ser notado pelo menor investimento na modalidade EAD nas regiões norte e nordeste. Como limitações de estudo, a utilização dos microdados não é nada e não capta todas as variáveis que são levantadas na literatura sobre desempenho acadêmico. Teve um recorte, né, do ano 2017, que são dos cursos de licenciatura, então não pode se generalizar todos os resultados, como contribuição teórica e prática, enriquecimento do campo do estudo da educação à distância, das pesquisas sobre desempenho acadêmico no âmbito nacional, identificação de fatores que influenciam o desempenho acadêmico dos alunos nas IES públicas e privadas através da função das variáveis da função da produção da educação, né? Resultados de interesse social para subsidiar a elaboração de políticas públicas mais efetivas, conhecimento sobre o perfil do aluno da modalidade EAD, seu background pessoal e familiar, sugestões para estudos futuros, pesquisas futuras que possam investigar a adição de outros fatores, como motivação, aptidão para a área, nível de ansiedade, horas de sono, entre outros, que podem impactar no desempenho na modalidade EAD. Realização de estudos que investigam a relação entre o recebimento de bolsa de estudo e o financiamento e ingresso por políticas de ações afirmativas e o desempenho acadêmico. São sugestões para estudos futuros. Quero agradecer pela atenção. Muito bem, gente. Vocês me ouvem bem? Beleza.
Eu achei os 4 trabalhos incríveis, fascinantes, em diferentes aspectos e diferentes maneiras, eles se complementam de uma maneira muito interessante, né? Então, se a gente pudesse, de repente, aqui pensar nessa articulação entre os trabalhos, o Levi traz para a gente, né, junto com os colegas, um conjunto de considerações a respeito dos estudantes de contábeis que aponta para questões que foram muito urgentes para a gente, né? A questão do cansaço, da dificuldade de concentração, do excesso de distrações, afinal, nesse período de pandemia, a gente compartilhou, né, ou exerceu muitos papéis sociais em um mesmo ambiente, isso é muito exaustivo, emocional e mentalmente também. A questão das dificuldades de acesso, de conexão, ao mesmo tempo em que os estudantes pontuaram como vantagens do período, o fato de não atrasarem curso, ou a possibilidade de flexibilização dos docentes, né, dos professores com relação às suas rotinas acadêmicas. E aí, eu vou usar esse ponto aqui para a gente pensar juntos, e aí eu também já passo em sequência a palavra para a professora Luciana, a respeito de como os outros elementos se encaixam, né, e ajudam a gente a pensar em transbordamentos desse mesmo estudo ou desse mesmo contexto que a gente enfrentou e de maneira tão inesperada para as nossas práticas atualizadas, né? Se eu pudesse colocar assim. Então, qual é a responsabilidade das instituições de ensino na formação do estudante, que também vai passar a consumir, se é que vai, se as organizações, né, as instituições também vão ter algum tipo de flexibilização nas suas modalidades de aula, com relação às suas questões ambientais. Então, para além das 3 dimensões, né, das 3 variáveis que o Amed pontuou para a gente, explicou os efeitos sobre o nosso desempenho, né, sobre o desempenho acadêmico do estudante, quais são as outras questões que a gente poderia considerar? Ergonomia, qual é o papel da universidade no bem-estar do estudante ou na orientação a esse respeito? E do professor também, porque aí a gente pode falar do nosso lugar, talvez um pouco mais confortavelmente. Foi muito desconfortável, né? A gente entende o momento, o contexto da situação, mas muito desconfortável ter que também usar o nosso espaço de casa, né? Aqui como estamos, câmeras ligadas, expondo os nossos ambientes familiares, sem necessariamente a instrução devida ou no tempo necessário com relação às condições de trabalho para aquele momento, que certamente tiveram uma implicação grande sobre muitos, né, muitos de nós. Acho que tem uma outra questão com relação às expectativas de formação dos estudantes, né? Eu entendo, né, a gente entende a fala, né, do estudante de ver no ensino remoto o não descompasso entre o tempo de aprendizagem ou o tempo de formação e o tempo de curso, né, que se fez possível com a interrupção das aulas. Enfim. Por outro lado, a forma como, pelo menos inicialmente, boa parte dos cursos de graduação conduziu, porque se viu na iminência de ter que migrar o seu formato para o digital, talvez tenha privilegiado uma formação mais conteudista. E aí vem as questões, novamente, né, de acesso às aulas gravadas, que para a gente também tem uma questão muito significativa em termos de produção de conteúdo, compartilhamento de conteúdo. Eu fiquei muito curiosa, Evangelina, com o dado, né, a respeito do desempenho dos solteiros ser mais baixo, porque, via de regra, a gente está falando sobre... Eu esperava um cenário muito diferente a respeito disso. Quando eu vi seu dado, eu fiquei um pouco impressionada, né, porque eles têm, em princípio, um pouco mais de disponibilidade de tempo, ainda que trabalhem muito, ainda que tenham rotinas muito aceleradas, mas talvez aqui também tenha um ponto de atenção para a gente com relação à nossa própria formação. E aí eu vou puxar um pouco a questão da Thaís, né, com relação à formação docente. A escala, ou a medida, a métrica que a gente usa, tem um efeito, né, em como a gente relata a nossa autopercepção, quão mais ou menos letrado digitalmente eu sou. Porque na outra ponta, a gente também tem que prestar conta à universidade, né? Então, tem uma questão aí de, talvez haja, né? E a minha hipótese, e aliás, a minha hipótese mesmo, do doutorado, talvez haja um descompasso entre as nossas métricas e o que efetivamente se dá na prática por uma questão institucional, talvez cultural.
E aí eu tenho algumas perguntas para fazer a vocês um pouco mais objetivamente, mas antes eu vou passar aqui a palavra para a professora Luciana. Fique à vontade. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos pelos trabalhos, a todos, pela iniciativa da pesquisa, né, da dedicação à pesquisa que vocês têm tido. Os temas, né, os trabalhos, eles se complementam, como a professora Thalita já disse. Interessante que um complementou o outro, porque nós passamos por um período, né, da pandemia, e fomos todos pegos de surpresa, docentes tendo que aprender a como ministrar aula, alunos tendo que ter essa vivência. Então, assim, é um tema muito importante. E, ao mesmo tempo, nós temos aí o trabalho da Evangelina, que fala sobre a EAD, né? Essa questão da importância da EAD, dos fatores determinantes no desempenho do aluno. Então, por isso que eu complemento aqui o que a professora Thalita disse com relação aos trabalhos. Sim, eles complementam o outro, principalmente porque o tempo esse período da pandemia, né, que foi algo novo, né, foi algo cruel na vida duro e cruel na vida de muitas pessoas, e aí nós precisamos também levar em consideração a questão emocional, né, a educação emocional, né, quando nós falamos até o questionamento, quando a professora Thalita disse qual é o papel das IES, né, das instituições de ensino superior em tudo isso. Aí nós também entramos na questão da educação emocional, e esse trabalho do Levi, parabéns, Levi, né? Então, parabéns a todos, mas é que esse início desse primeiro trabalho que foi apresentado sobre autorregulação da aprendizagem, né, que você coloca muito bem vocês colocam muito bem a questão da educação emocional, o aluno como protagonista, né, o aluno ele se tornou protagonista em toda essa, né, ele aprendeu a viver a buscar, né, o seu conteúdo, a buscar o seu desempenho, a buscar um resultado para o seu aprendizado. E eu tenho também aqui algumas perguntas que eu acho que a gente vai fazer por trabalhos individuais, né, professora Thalita? Antes de fazer primeiro esse geral aqui, quando um trabalho complementando o outro, né, que tem aí o meio ambiente do professor, acho, do meio ambiente que influencia também no desempenho desses alunos, mas aí nós temos aqui, olhando especificamente cada um deles, né, o que contribui, o que colabora, o que a gente aprende, qual é o nosso crescimento com cada um deles. E começando aqui pelo primeiro, não sei se eu mando de volta para você, Thalita, antes de eu fazer algumas perguntas. Fique à vontade. Né? Que olhando aqui, o que me chamou muita atenção, Levi, né, já que você está aí com a câmera aberta, parabéns aqui pelo seu trabalho, uma ótima iniciativa com relação à aprendizagem no ensino remoto, né? E o que me chamou, assim, achei muito interessante a sua pesquisa, né, a parte teórica aqui, quando você cita Bandura, a teoria do motivacional, né, de Albert Bandura, que traz mesmo a questão do aluno como protagonista, né? Na autoeficácia, ele buscar autoavaliação, estabelecimento de objetivos e planejamento, procura de informação, onde o aluno ele vai atrás do seu... para aprender, né? Para entender. E aí, quando a gente olha lá na análise dos resultados, que você fez a pesquisa, né, com 83... na coleta de dados, né, que foram realizados bem no período de fevereiro a março de 2021, que foi, né, nós estávamos ali um pouco mais acostumados já com esse período de pandemia, porém, ainda aprendendo a viver, a conviver essas mudanças. E você colocou aqui que, né, com relação às respostas. E aí eu fiquei, no meu questionamento aqui inicial, né, qual que foi a maior dificuldade que você teve em obter essas respostas, né? Primeiro porque você fez especificamente do curso de Ciências Contábeis, né?
Foram 83 respostas, 3 foram descartadas. A gente vê assim, uma certa limitação, mas eu só queria que você colocasse qual que foi a sua maior dificuldade assim, com relação a obter essas respostas. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar os demais autores. Eu peço até desculpa pelo vídeo, porque eu realmente também estava me adaptando a essa questão do remoto e tudo mais. Bom, basicamente a gente teve sim algumas dificuldades em relação às respostas, certo? Porque a gente inicialmente, isso eu acabo não colocando no artigo, até mesmo para não encher tanto, mas inicialmente a gente entrou em contato, né, com instituições, né, de ensino, né, até mesmo para elas divulgarem, né, o questionário, para a gente ter uma quantidade maior de respostas, só que a gente não conseguiu ter o feedback das coordenações, principalmente porque acredito que elas já não estavam na universidade, ou assim, ainda também estavam se adaptando à própria rotina, né, de trabalho. E a gente acabou se limitando a envios do próprio questionário dentro de, por exemplo, ferramentas de mensagem, envio a professores, basicamente foi dessa forma. Porque realmente, mais ou menos em bola de neve, né, como se diria. A gente buscou os dados dessa forma, envia para um, envia para outro, e assim a gente foi conseguindo os dados. Mas a gente tentou, né, entrar em contato com as instituições, até mesmo para, né, divulgar esse questionário, mas a gente acabou não conseguindo. Perfeito. O questionamento maior foi até porque, até nesse ponto, né, assim, muitas pessoas ainda têm alguma dificuldade até de se envolver nas pesquisas, né, para dar um retorno. Um dado interessante que você coloca aqui, que é a questão da motivação, né? Vocês colocaram, a motivação, ela está relacionada, né, com o curso. Então, a gente entende que a motivação, 14% dos alunos estão apenas, né, estão motivados, o quantitativo de discentes. O que a gente entende nessa percepção não seria especificamente o curso de ciências contábeis, né, mas sim a situação da pandemia em si. E aí eu já vou para um outro leque, né, quando a gente vê até a questão que você tinha colocado da limitação, porque foi feito apenas em ciências contábeis. De repente, uma sugestão, né? Eu, enquanto leitora aqui do trabalho, eu coloquei como uma sugestão, de repente fazer essa relação com outros cursos, né? Para fazer essa comparação, porque ciências contábeis deu 14%, mas será, se não for especificamente o curso ciências contábeis, né? E sim a situação, a pandemia como um todo, como futuras pesquisas, de repente, aprofundar para fazer essa relação com outros cursos, né, fazer essa comparação. Fica uma sugestão. Professora Thalita, se quiser fazer algum comentário. Eu pensei também muito sobre esse ponto do perfil, né, do respondente. No Rio, a gente tem visto um movimento grande de estudantes em contábeis fazendo o curso como segunda graduação. E talvez isso tenha um efeito sobre as respostas, né? Porque eles falam muito, né, no seu relato, Levi, sobre flexibilidade, sobre deslocamento, e aí talvez realmente a modalidade à distância seja convidativa para esse perfil de estudante, né? Embora a sua amostra tenha pessoas ali bem jovens, 20 a 24 anos, mas talvez seja um ponto mesmo para se explorar. Eu fiquei com a sensação de que seu texto tem muitos desdobramentos possíveis, né, com relação a estudos futuros, a comparações entre áreas de conhecimento. A nossa área, a área 27, é recheada, né, tem formações com perfis muito diferentes, né, o egresso de ADM é muito diferente do egresso de contábeis, muito diferente do egresso de economia e turismo. Então, talvez eu concordo com a professora Luciana, caiba mesmo uma ampliação, para você ver o quanto se verifica em mais larga escala e, quem sabe, eventualmente trazer outras dimensões, né, para se acrescentar ao modelo que você usou, né, ao questionário que você usou. Mas eu fiquei muito feliz com a leitura, gostei bastante, parabéns. Posso falar rapidinho? Apenas fazendo uma consideração. Em relação aos dados, só voltando, a gente teve uma certa dificuldade na busca desses dados. Acredito que se fosse de uma maneira se fosse presencial, as coisas poderiam ser diferentes, mas ao mesmo tempo a gente não teria como conseguir realizar realmente a pesquisa.
Sobre o perfil, o que aí já é uma percepção minha, não em relação ao estudo, mas o estudo traz alguns pontos que podem ser discutidos, principalmente a partir da minha experiência. A minha turma de mestrado, eu sou aluno de mestrado, e a minha turma de mestrado ela já iniciou, né, no ensino remoto. Né? Basicamente, a gente só veio se encontrar no início desse ano. Né? E aí a gente teve que se adaptar muito, né, a essa nova realidade, ainda mais você fazendo um mestrado. Então, basicamente, a gente tinha muitas reuniões, e essas reuniões demoravam muito tempo. Né? E, por exemplo, a gente precisava dividir, né, documentos, enfim. Foram algumas das estratégias que a gente buscou, né, para poder, né, até mesmo minimizar. E é uma coisa que eu percebi na minha turma, né, eu não sei se isso pode trazer desdobramentos para outras realidades, mas a minha turma ela teve um desempenho muito significativo, a partir de uma comparação empírica minha das outras turmas, ela teve um desempenho muito significativo em relação às outras turmas. Então, por mais que, assim, as pessoas vejam, né, o ensino remoto como uma coisa, foi um momento muito difícil, etc. E para mim foi, para outras pessoas também foi. A gente sempre debatia, e muitos dos colegas tinham problemas psicológicos realmente, e até a carga do mestrado era pesada. E a gente sempre conversava, a gente sempre dialogava. Enfim, nos resultados, para mim, a ideia é que o ensino remoto ele também pode ser, né, uma ferramenta que auxilia os professores nesse processo. Acredito que é importante essas pesquisas que estão sendo realizadas, até mesmo para a gente compreender o contexto, mas é interessante a gente ver o pós, até porque muitas das instituições elas não aderiram, né? Assim, não de uma maneira tão significativa, né? Basicamente, acabou a pandemia, vamos retornar. Basicamente foi isso, né? E acredito que deveria ter um olhar mais diferenciado para esse tipo de ensino, né? Para essas novas ferramentas que estão surgindo, né, dentro do próprio, que já existiam, na verdade, mas que agora estão sendo ampliadas, né, dentro tanto do ensino da contabilidade como também de outras áreas. E eu concordo com você, Levi. Eu entendo também isso. Na questão muitas instituições, né, acabaram utilizando da ferramenta do ensino remoto e vão continuar dessa forma, que acabam alcançando mais pessoas, né? Até nós aqui, né? Estamos aqui em vários lugares, talvez de lugares diferentes do país, que talvez se não fosse essa ferramenta, nós não estaríamos aqui todos juntos, né? E isso facilita também. E por isso que eu falo, mais uma vez, eu parabenizo você por esse tema, porque é interessante trazer isso para o centro das discussões, né? Esses assuntos, para que pesquisas possam ter continuidades e novos olhares, novos entendimentos sobre o assunto, sobre o tema, que é algo que não podemos olhar como a pandemia passou, foi um momento de ensino remoto, não, é algo que aconteceu e vai permanecer nas nossas vidas, né? Houve alguma mudança? Houveram pontos positivos, pontos negativos? Houve aprendizado? Sim, houve aprendizado, né? O que nós aprendemos com tudo isso? Quais as competências, como tem aqui o trabalho da Thaís, né, Thaís, que vai falar aqui sobre os saberes, e aí a gente remete aqui às competências que foram, os saberes que foram aprendidos, né, as competências que ficaram, que foram desenvolvidas. Então, é importante, sim, trazer sempre, dar continuidade nessas pesquisas e parabéns mais uma vez aí. E vamos nos trazer também para o centro da discussão, né, se você quiser, a questão da educação emocional, né, que não só para os alunos, mas também é um ponto que precisa também ser aperfeiçoado e aprofundado com os discentes, com os administrativos, com as empresas, né, o corporativo como um todo. É um tema que acho que ficou muito visível e relevante com toda essa situação, né? Algo que era pouco discutido, mas que de repente se percebeu que o que é educação emocional, né? O que é que você utiliza como autorregulação, eu que já estou utilizando aqui a educação emocional, mas é o que nos remete para o entendimento aqui de como lidar com as situações, como lidar com o novo, né? E o que aprender e o que vai ficar de tudo isso. Mas parabéns e muito obrigada aí pela sua contribuição.
Professora Thalita? Obrigado pelas contribuições. Agradeço. Imagina, professora, se você quiser continuar, fica à vontade. Acho que as minhas questões são mais gerais, né? Para a gente aqui refletir juntos. Tá certo, então vamos para o segundo trabalho, né? Que fala sobre a Thaís está aqui conosco, né, que trouxe aqui a contribuição sobre os saberes docentes, né, a percepção de aquisição de saberes vivenciados, né, por professores que atuam nas IES de São Paulo. Você delimitou bem a questão né, da localização, né, de São Paulo, durante a pandemia de Covid-19. Parabéns, Thaís, também pelo vídeo que você trouxe, pela sua apresentação, a sua dedicação, né, em pesquisar, em trazer um tema de relevância também, né? E aí, como nós já falamos, o conceito que você traz aqui, o conceito de competências, né, conhecimentos, habilidades e atitudes, dentro da sua fundamentação teórica, e trouxe com os resultados alguns pontos, né, de conhecimento pedagógico, conhecimento tecnológico, que muitos professores, acho que se a gente for fazer um overview aqui do que aconteceu enquanto docente, né, os professores tiveram que aprender a manusear, a utilizar ferramentas, e aí, de repente, algo que era novo, aparentemente, eles perceberam que sim, eles têm competência, têm conhecimento para isso, têm condições de fazer isso, né? Isso fica muito claro no seu trabalho, né? Com relação a isso. Os professores chegaram a essa conclusão que era possível. Mas aí, só uma questão que eu percebi aqui, né, que eu queria só verificar com você, na metodologia da pesquisa, né, que você faz a amostra, você colocou todos os docentes, né, que atuam na IES, nos cursos da área de Administração, Economia e Contábeis, que obtiveram nota 5 do ENAD. Você pegou de 2018, né? Isso. Foi o último ENAD antes da pandemia. O último que saiu. Isso, né? Aí eu só fiquei na dúvida, porque você colocou todos os docentes, mas aí a amostra foi em torno de 28 docentes, né? 30 respostas, mas foram descartados 2, então 28 os docentes. Esse número é o total de docentes em São Paulo? Não Nessa é um instituição, total. desse conceito de ENAD? Não, né? Não é um total. É que a gente teve um pouquinho de dificuldade, né? Eu tive um pouquinho de dificuldade na coleta de dados com os docentes. Então, a gente acabou ficando com os 30, que tinha um nível de pesquisa resposta boa, e descartou alguns, que não respondiam o questionário total, mas não é o total. É o total da pesquisa mesmo. Entendi. Só fiquei na dúvida, porque enquanto leitor, né, daí, aqui está dizendo refere-se a todos os docentes, né? Então, entende-se que todos, né? Existem 30 docentes, né? 100%. Por isso que eu fiquei na dúvida com relação a isso. E aí, um outro questionamento aqui, né? Da percepção, né? Também você colocou um caso, né? Uma situação, um caso de ensino, de uma entrevista. E aí fica como sugestão, acho que você até já colocou aqui no final, que essa percepção da necessidade de mais pesquisas, né? Porque foi somente uma pessoa que respondeu de forma como análise do caso de ensino, e ele apresenta aqui algumas, vamos dizer assim, né? Ele coloca alguns dramas, né? Algumas dificuldades que é a realidade, se a gente for olhar enquanto docente, é a realidade dos docentes. Talvez se colocasse mais professores para você fazer essa comparação, né, dessa pesquisa qualitativa, porque o seu trabalho ficou como quanti-quali, né? Mas a quali dessa entrevista, como foi só eu acho que para você ter uma visão melhor e aprofundar um pouco mais na sua percepção, na sua análise, né? Pegar mais docentes para responder esse questionário. Tá bom. Se você quiser fazer alguma colocação.
Acho que eu já estava com essa ideia meio de colocar mais um caso de ensino dentro do trabalho, quando eu estava fazendo trabalho, né? Eu tive um pouco de dificuldade também nessa parte de casos, porque tem toda uma parte de análise, de conversa com o docente, estruturação. Então, eu estava pensando agora de expandir para uns 2, 3 casos ali dentro da pesquisa mesmo, para abranger mais casos, trazer mais coisas assim, para desenvolver dentro da pesquisa também. Mas acredito que vai dar sim. Já estou trabalhando nisso. Que ótimo. Até para você conseguir fazer essa comparação, né? Melhor, um pouco Sim, mais aprofundada sobre isso. E que é interessante, ele também, nessa análise desse caso, você também percebe, né? Que eles, sim, né? A princípio tem um medo do novo, do algo, do ser humano, né? Tem medo do novo sim, porque achava que não era possível. E depois, quando nós chegamos aqui, depois de 1 ano ou mais, 2 anos, né? consegui Sim, desenvolver. é possível desenvolver. É aquela questão de você olhar para trás e ver como eu cresci, né? Como eu Sim, aprendi, né? Com algo que aparentemente era ruim, mas que nos ajudou a desenvolver essas competências e esses saberes. Parabéns pela sua iniciativa e por, né, querer pesquisar, né, nessa área de conhecimento, de competência dos docentes. Professora Thalita, alguma contribuição? Eu queria também fazer uma sugestão, Thaís. Eu achei muito interessante como o próprio professor se percebeu usando a ferramenta num contexto em que a gente tem muitas possibilidades de colocar o estudante no centro, né, construir a nossa prática. A professora Manolita fala muito sobre a nossa maleta pedagógica, né, lançar a mão das ferramentas para que o estudante fique no centro. Mas o uso foi um uso interessante, foi para minimizar a cola, né? Minimizar a sim, consulta a material de apoio. Então, talvez, aqui fazendo coro com a professora Luciana, mais casos talvez te deem mais espaço para você fazer uma crítica muito positivamente, né? Construtivamente, de potenciais usos, né? Ou de exploração do potencial que as ferramentas digitais trazem para a gente, para que a gente traga cada vez mais esses estudantes para o centro, em lugar de replicar uma lógica de checagem, verificação, e fazer um uso um pouco mais substantivo, se eu puder usar essa palavra nesse contexto. Mas eu achei também super interessante, assim, poucos são os trabalhos, e acho que agora, pessoal, a gente tem um contexto, né, assim, passadas as dores, né, do momento, a gente começa a ter documentação, a ter parâmetro, porque comparar o período de pandemia a algo que a gente não havia vivido, era muito complicado, né? Agora, espero que a gente não tenha novos ciclos, novos problemas dessa ordem, mas a gente já tem alguma referência do que funciona melhor ou pior no ensino e aprendizagem, né? Então, vocês têm uma contribuição significativa na documentação dessas vivências. Perfeito. Um barulhinho aqui, isso faz parte da vida remota, né? Às vezes o barulho externo. E é justamente sobre o ambiente que nós vamos falar agora, né, professora Medi? Eu achei fantástica a sua colocação, luz, câmera e ação, né, nesse tema para tratar sobre o ambiente, né, o impacto dos fatores ambientais provocados pela Covid-19, no desempenho dos estudantes. O tema o título aqui já me chamou a atenção. E eu fiquei, né, analisando aqui toda a robustez aqui do trabalho, né, fazendo essa comparação da análise dos resultados. Interessante as hipóteses que você construiu com relação ao referencial teórico, né? E aí chega ao final aqui até descartar a primeira, mas na descrição aqui, na análise dos resultados, na verdade, na metodologia,
Algo que me chamou a atenção, né, que você colocou sobre graduação e pós-graduação, poderia ser dos dois, né? E eu pensei, né, refletindo, né? Será que não existiria se fizesse uma... Né, existe a diferença aqui entre os alunos da graduação e pós-graduação? Eu fiquei pensando na questão de maturidade, tanto da graduação quanto da pós, né? A diferença da maturidade dos dois. Se fizesse diferente, se você pesquisasse só na graduação ou só na pós-graduação, né? E foram colocadas 13 universidades diferentes no Brasil, né? Que foram convidadas a responder. Dessas 13 universidades, é que não ficou muito claro qual, assim, a região, né? Há um impacto, há a percepção e a diferença da região dessa amostra, né? Dessas instituições de ensino, são 13, mas assim, a região do país que eu falo, né? Até porque no seu referencial teórico aqui, quando você cita a questão Perdão, eu até anotei aqui. Né, dos estudos desenvolvidos em países subdesenvolvidos, como foi o caso do Paquistão, né? E aí, dentro do nosso país, também há as regiões onde tem maior dificuldade, tanto de acesso como de... Né, e até isso impacta no ambiente, porque a estrutura e iluminação, né, ruído e a temperatura, né, se nós formos olhar aqui a questão da desigualdade social, isso reflete um pouco mais, né? Dependendo da localização. Por isso que eu só queria, né, como curiosidade aqui, dessas 3 universidades diferentes no Brasil, se há, né, a região de cada uma delas, e como você colocou, que não importava, né, se era de graduação ou pós-graduação. Mas aí tem essa questão da maturidade do aluno da graduação e do aluno da pós-graduação. Será que não seria relevante separar, né? Fica aí um questionamento. Legal. Bem, vocês me escutam bem? Ótimo. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí a todos e todas, né, que fizeram belíssimas apresentações. Vou dar um parabéns especial à minha ex-aluna de mestrado, a Thaís. Né, esse trabalho dela, um dos desdobramentos, né, da sua pesquisa, que levou aí algum tempo, e tempo esse online, tá certo? Então, foi durante a pandemia que ela conseguiu ingressar e sair, entre aspas, né, desse primeiro estágio aí de pesquisadora. Tem toda a razão, professora Luciana. Na verdade, esse trabalho é um desdobramento de um trabalho que eu conduzi em 2020. Então, assim como vocês bem mencionaram, existem outras questões, né, que nós, professores, temos que lidar. Né? Então, a gente tem um quarteto que a gente deve seguir diuturnamente, de ensino, pesquisa, gestão e extensão. Não é? É isso que nos cobram, e, obviamente, a questão remota nos facilitou em muito, nas questões mais administrativas, de reuniões de departamento e tudo mais. Isso realmente trouxe aí um conforto, né, muito grande. Então, lá em 2020, o que eu fiz no primeiro semestre foi fazer uma revisão sistemática daquilo que tinha sido publicado antes da pandemia sobre o ensino remoto. Né? E, a partir daí, já de cara, né, e essa pesquisa foi publicada já no final de 2020, mas já de cara, entender que não estávamos, pelo menos do ponto de vista retórico, entrando em boas águas. Né? Isso, é óbvio, precisa ser separado, né, com grau de maturidade, como você bem colocou, mas, e aí eu já justifico, né, os motivos pelos quais eu não separei na pesquisa, né? Primeiro porque foi muito difícil coletar informações, né, e não foi uma amostra enviesada, nem por viés aí do pesquisador, né? Eu simplesmente disparei para as universidades que eu conhecia, tive a ajuda de uma fundação também para fazer esse trabalho, e a partir daí, né, tive respostas com uma concentração no eixo sul-sudeste, como naturalmente já se esperava, né? Mas concordo, né? Acho que tem uma dimensão aí que em pesquisas futuras eu pretendo adicionar, que é essa questão cultural, né, das diferentes culturas que nós temos em diferentes regiões do país. Então, essa é uma questão importante, é uma das limitações do trabalho. Acho que explicaria em muito algumas das respostas que nós tivemos. Né? Com relação
a distribuição, né? Acho que as 13 universidades, né? Eu já explicando as duas questões que você coloca, né? Eu até tinha colocado essa informação no trabalho por uma questão de limitação de escopo, de tamanho e tal. Eu acabei retirando para não achar relevante, mas acho que é algo a se colocar, sim, dentro de uma cirurgia textual aí para eventuais publicações. Então, concordo plenamente, né, diferenças regionais poderiam explicar em muito essas questões, e concordo em muito com o que foi dito aqui, né, pelos que me precederam, não é? E que, como vocês bem disseram, complementam, né, uns aos outros, né? Acredito até que poderíamos pensar em alguma coisa em conjunto aqui, em termos mais, né, mais ousados, né, de publicar nossos resultados no âmbito mais internacional e tal. Acho que a gente tem condições de fazer isso. Mas é aquela história, né? A gente, às vezes, está dos dois lados, né? Como docente, como estudante, e a gente percebe as dificuldades ergonômicas, como a professora Thalita colocou, as questões de temperatura, de ruído, enfim, a ideia geral do trabalho foi capturar essa questão do desempenho. Eu penso, enquanto docente, né, que os alunos foram, de certa forma, prejudicados, muito embora tenham a sensação de que foi um processo mais suave, né? A suavização se dá por uma questão de não deslocamento, né? De desligar o computador do trabalho e ligar o computador da escola, de estar no sofá da sua casa, de não ter a necessidade de ligar a câmera, né? Aqui no Brasil a gente não tem, pelo menos eu não tenho notícias de escolas, ao contrário de europeias, americanas, que exigiam, né, que o aluno ligasse a câmera sob pena de perder aquela aula. Então, eu penso que foi cômodo nesse sentido. E daí vem essa sensação de que foi mais tranquilo, eu acho que eu performei melhor e etc. Para nós, professores, o desafio foi, bom, agora você larga o giz, a lousa, né, e o seu ambiente, né, o seu habitat natural, e a partir daí passa, eu costumo dizer, a jogar futebol online, e não mais em campo, né? Então, esse foi um grande, para mim foi um grande peso, né, porque algumas habilidades nós não carregávamos, né, no mindset, né, no nosso driver, né? Então, a partir daí, teve que recriar. Eu, particularmente, tive que recriar todo o material em todas as disciplinas, né, que eu ministrei, porque a abordagem, né, era 70% lousa, 30% slides. Então, eu tive que inverter, né, para 70% visual e 30% arriscar ali no mouse e desenhar alguma coisa no computador e tudo mais. Então, a ideia geral foi essa. Eu penso que é um processo contínuo. Esses resultados aí são resultados pontuais, né, factuais, por conta da amostra ser pequena, relativamente pequena, a gente não consegue extrapolar para centenas de milhares de escolas que a gente tem aqui no Brasil, mas agradeço aí os dois comentários que são muito pertinentes. E assim, só né, falando aqui especificamente de um resultado, né, que o resultado da variável mais impactante criticamente no desempenho dos alunos foi o ruído, né? A análise que você chegou aqui foi o ruído, né? Temperatura. Sim, e isso acontece conosco também, não é? Às vezes a gente está concentrado em alguma atividade, de repente abrem a porta, como aconteceu aqui durante a apresentação, ou estão fazendo uma obra, né? Normalmente resolveram fazer obras, né, durante os nossos horários de aula, ou um filho pequeno, um cachorro, um gato sobe na mesa, quantas histórias a gente não tem acumulado durante esse período. Então, o ruído me parece que incomoda muito, a mim particularmente. Aí eu não fui alvo dessa pesquisa, mas conduzi a pesquisa. Mas se tivesse que responder, o ambiente, né, a temperatura, né, é algo que me incomoda muito. A gente que dá aula sabe que vai se criando um calor, né, no corpo, e a partir daí você, se tiver com roupa, você se prejudica. Eu particularmente me sinto incomodado. Então, enfim, são percepções, né? Mas para o alunato em geral, o ruído parece que é algo que incomoda. Como eu disse, foi compensado por outras questões, como, por exemplo, ter o celular à sua disposição, ter uma televisão na sua frente, ter os familiares ao lado, ter a possibilidade de jantar ao mesmo tempo que assiste uma aula, né? Nem todos tinham um quartel-general, do ponto de vista educacional, montado, né? Isolado, né? Com acústica e tudo mais, para aquele momento. Alguns foram se preparando, tanto é verdade que isso dá uma bela pesquisa, inclusive, né? O preço de cadeiras gamers, né, aumentaram substancialmente durante o período, não por conta... Sim, né, talvez se explique, eu não sei, não sou da área, mas talvez se explique em função de novos
entrantes, né, nesses jogos virtuais, mas também porque as pessoas que estavam estudando e trabalhando em casa perceberam que aquela cadeira era muito mais confortável. Se o sujeito fica 12 horas jogando videogame ali e se sente confortável, então eu consigo estudar e trabalhar numa cadeira daquelas, e o preço aumentou substancialmente no período. Enfim, mas é só uma brincadeira para a gente refletir melhor também. E são as adaptações, né, que foram necessárias, e eu concordo também com o que você falou com relação a amenizar, né, um pouco a situação, né? Foi amenizado na questão de que não, né, parece que está tudo bem, né, vamos ter aula, não precisa abrir a câmera, né? Então algumas até nisso acho que os professores tiveram que se adaptar com relação à avaliação, né? A nossa primeira prova de fogo é o ENAD agora, que se avizinha, né? Em 2022. Então, e aí a gente vai ver se as coisas realmente estão muito boas, né? Ou se houve uma queda generalizada, né? Em todos os cursos, né? Que me parece ser mais razoável. 2 semanas, professor, para o ENAD estar aqui na nossa. Né? E a questão do ruído realmente é impactante mesmo, porque a percepção, né, de chamar atenção, né? Qualquer barulho distrai e aí tira o foco. E aí o aluno não liga o áudio com receio de que estejam escutando o barulho, ou fica comedido, com vergonha, enfim, constrangido por conta disso. E a sua pesquisa serve, professor, até como ferramenta de gestão, né? Como você colocou aí os 4 tripés, né? Ensino, pesquisa, gestão, extensão, ferramentas de gestão para auxiliar nas IESs, nas instituições de ensino, com relação à qualidade de sala de aula mesmo, né? Olha, o que vai ajudar a contribuir com o desempenho dos alunos. Estamos finalizando o tempo, né? Aqui, professora Thalita. Vamos, então, para o último trabalho. Parabenizar aqui também a todos. Parabéns, professor, pela sua pesquisa, pela sua dedicação, né? E também pela contribuição aqui com os outros alunos, outros colegas, né? No caso da Thaís. Para o último trabalho, professora Thalita, nós estamos quase finalizando a nossa sessão, né? Que é da Evangelina, que aí ela vem complementar a questão nós estávamos falando sobre o ENAD, e ela traz aqui o EAD, né? O desempenho dos alunos com relação à educação, a EAD, né? Ensino à distância. Que até então, antes da pandemia, a gente via a educação à distância como algo, vamos dizer assim, distante, né? Não era muito dito, divulgado, e com o ensino remoto, que é diferente, porque é aula ao vivo, né? E a educação à distância tem o seu diferencial, que as aulas são gravadas, né? Enfim, tem as suas particularidades e as diferenças do ensino remoto e educação à distância, mas, e falando aqui também sobre ferramentas de gestão, que eu disse aqui para o professor Ahmed, o seu trabalho, Evangelina, também nos remete aí uma ferramenta de gestão, né? Pela sua pesquisa detalhada aqui com relação ao ENAD de 2017, que traz aqui essa visão sobre cada item, vou até abrir aqui, né? A importância, né, do desempenho, com essa preocupação, com esse olhar, né, na modalidade e com a relevância desse trabalho, dessa modalidade para o aluno. E aí o que me chamou a atenção foi, na análise dos resultados, a gestão do tempo, né? Que os alunos, eles têm essa preocupação com relação à gestão do tempo, porque os alunos que trabalham até 20 horas semanais, perdão, tem um barulho aqui no fundo, eles têm um desempenho negativo. Já os alunos que trabalham de 21 a 30 horas semanais, ou seja, trabalham mais, eles têm um desempenho melhor do que esses alunos que trabalham em menor tempo, né? Então, é possível ver aqui a gestão do tempo, a preocupação do aluno em administrar o seu tempo para ele aprender. E vendo o aluno também como o protagonista, né? Protagonista da sua função. Professora Thalita, quer fazer alguma contribuição? Eu fiquei muito curiosa, Evangelina, de
ver outras leituras que vocês possam fazer, porque a impressão que eu tenho é de que esses dados são muito pouco explorados, né, em especial na administração. São dados públicos, né, dados que o Ministério da Educação disponibiliza para a gente, as bases estão aí, mas a gente pouquíssimas vezes consulta esses dados para tomada de decisão com relação à atualização dos currículos, né, à atualização das estratégias de ensino. Então, eu fiquei curiosíssima para analisar ou para ver a análise de vocês desses dados com relação a uma atualização, por exemplo, do que a gente vai ter agora nesse ENAD próximo. Então, acho que fiquei muito surpresa, em especial com a questão do desempenho, né, solteiros versus não solteiros. Acho que o ponto da professora Luciana é super também relevante com relação a essa gestão e é um ponto que dialoga com as falas, né, dos outros colegas. Mas acho que eu estou muito curiosa assim, para parar e ler com mais atenção sobre o tema e os próximos trabalhos que vocês venham a trazer. E eu queria saber de você como foi essa construção, como vocês chegaram nesse recorte, nesse tema, nessa questão de pesquisa, que é super relevante. Bom dia, parabéns a todos que apresentaram os trabalhos. Então, eu construí esse artigo durante a disciplina, e aí eu faço doutorado em políticas públicas na Universidade Federal de Viçosa, porém eu sou da UFRN, fico muito feliz em ver alguns integrantes da UFRN aqui na minha sessão, né? Eu fiz a graduação e o mestrado lá e estou fazendo doutorado agora em Viçosa, em Minas Gerais. E a gente estava pesquisando sobre a política pública da Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Eu sou tutora já há 5 anos da UAB pela UFRN, continuo sendo tutora, e eu sempre via na prática, né, com os alunos à distância, a questão do desempenho deles que vai caindo ao longo da jornada do curso, né, vai ter muita evasão também. E aí a gente resolveu pegar o ENAD 2017, já que ele focava nos cursos de licenciatura e a UAB foca em cursos de licenciatura, na sua grande maioria. E aí a gente teve essa curiosidade de começar a ver como é que esse desempenho acadêmico deles se estava em concordância com outros estudos que estudaram isso, porque é muito comum a gente ver estudos de educação de desempenho acadêmico, do ENAD, sempre comparando presencial e à distância, mas nunca focando só na distância, comparando entre públicas e privadas, porque há uma diferença entre públicas e privadas na educação à distância. E agora, com a pandemia, principalmente, ficou mais evidente isso. Então, por exemplo, se eu quiser expandir esse trabalho agora, depois do ENAD 2022, né, a gente vai ver uma diferença muito grande, porque eles reagiram de forma diferente, né, a educação à distância e a questão da remotamente também, né. E aí, essa questão que a professora Luciana falou, eu esqueci agora, foi a parte do trabalho, do né? trabalho, De horas... do trabalho, a gestão do tempo, né? Isso. A gente pode ter uma inferência no artigo que talvez seja o fato de que, como tem a pessoa que trabalha com a carga horária muito elevada, ela tem poucas horas para estudar, ela se dedica mais. E também tem um fato de que o trabalho ele pode ter uma relação positiva porque você traz uma experiência prática para a questão da da educação à distância, do que você vê do conteúdo, né? Então, você fica associando com o que você já tem na prática, né? E a relação também que a professora falou dos solteiros foi bastante surpreendente, porém, na literatura há uma divergência muito explícita de resultados não conclusivos em relação ao estado civil e em relação ao gênero também. Alguns estudos apontam que o gênero feminino tende a ter um desempenho maior do que o masculino, porém outros já dizem o oposto, e aí eu vou relatando isso durante o artigo, onde há uns que corroboram e outros que confrontam isso, né? Então, a gente percebe que é necessário ainda mais estudos de desempenho acadêmico, focando também principalmente nessa questão do gênero e do estado civil, que há muita divergência ainda na literatura sobre isso, sabe? E acho que é isso, acho que respondi todas as perguntas, né? Eu acho que surgem tantas questões, né, agora nesse período. Será que houve migração dos estudantes que cursavam a modalidade presencial para o ensino à distância em volume suficiente para que isso tivesse um efeito, por exemplo,
nessa distribuição, do ponto de vista de formação, né, um pouco mais ampliada ou anterior ao ensino superior, quais deveriam ser, então, os encaminhamentos para que o aluno tivesse o mínimo de letramento, né, digital para ser bem-sucedido no ensino, porque eu concordo integralmente aí com a sua hipótese, talvez seja mesmo necessária uma formação ou alguma formação para que a gestão do tempo seja mais eficiente, que para o uso das plataformas também seja mais eficaz, né? Eu tô muito ansiosa para ver, espero que você faça, Evangelina, em breve vocês façam uma atualização dessa pesquisa. Talvez caiba incorporar aí os dados de CPC, né, avaliação das instituições que têm um impacto significativo com as operações à distância. Eu fiquei mesmo muito intrigada com o seu trabalho. Obrigada. No momento, eu estou tentando desenvolver também com os mesmos dados, mas não só 2017, dados de 2011 a 2019, a 2020, sobre a educação à distância na questão da política de cotas, né, e a evasão, se a política de cotas tem algum efeito positivo ou não na permanência e evasão dos estudantes, porque é uma coisa também recente, né, assim, a política de cotas começou em 2012 e a gente vê muito estudo focado no presencial, mas a distância, será que tem algum efeito nesses alunos que entram pelas reservas de vagas, na evasão? Tem o consórcio, né, CCERJ, no Rio, nas universidades do Rio, com todos os cursos das universidades públicas em modalidade remota, que é super concorrida. A UFBA tem o observatório, né, dos estudantes, que também tem dados super interessantes que, de repente, te ajudam a contextualizar também um pouco, né, a sua leitura. Muito bem, gente. Estamos chegando aqui ao final da nossa sessão. Professora Luciana, você quer fazer alguma consideração, alguma pontuação? Só parabenizar, né, novamente, pela pesquisa, pela iniciativa de cada um, o trabalho da Evangelina, reforçando aqui a importância, né, dos dados, da pesquisa, algo que nos remete aí a entender e a conhecer a fundo, né, a realidade da educação à distância, a realidade como foi colocado, né, coisas que nós achávamos que era de uma forma, mas não, entendemos que, inclusive até a questão da pública e privada, que no presencial, né, tem pesquisa que entende que o desempenho dos alunos na pública, ou, né, o resultado aqui foi igual, né, quando a gente percebe que os alunos, aí entra a questão da desigualdade social, né, os alunos que estudaram o tempo todo sempre em escolas particulares e acabam ingressando nas instituições públicas, por causa das oportunidades, enfim, entra aí um questionamento da desigualdade social. Mas parabéns, Evangelina, né? Da continuidade, que a gente possa ver aí a continuidade das publicações da sua pesquisa. E todos os outros, né? Todos os outros que apresentaram aqui hoje, a Thaís, o Levi, e acho que o outro professor já saiu, né? Todos de parabéns e obrigada aí por compartilhar conosco o conhecimento adquirido, né? Que vocês estão em busca. Tem sido, né? Está sendo um grande aprendizado para nós também. Obrigada. Professora, muito obrigada. Obrigada. Pelo debate, apresentadores, autores, muito obrigada também a vocês, né, principalmente, né, assim, a gente está aqui para facilitar a discussão e para a gente é mesmo um prazer poder ver em primeira mão o que vocês têm documentado, pesquisado. Eu acho que tem duas questões que vão acompanhar a gente ao longo das sessões, né, em especial nessa linha temática, que são quais são os desdobramentos, então, a pergunta do milhão, né, qual é o futuro da educação, do ensino superior, como a gente se insere nesse processo. E acho que uma outra questão é como a gente desenvolve competências, né, em nós mesmos e nos nossos estudantes, né? Nós temos potenciais, mas como a gente alavanca esse potencial, acho que é a questão que vai permanecer. Pessoal, uma ótima sessão a todos vocês, as próximas que venham, espero que sejam ótimas também. Por favor, não deixem de responder aqui a avaliação e a gente se encontra, espero, em breve. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.